Boa noite, amigos. Estamos abrindo nossa cadeira cativa num dia turbulento, num dia complicado, especialmente para a torcida do Internacional, diante de muitas e, ao mesmo tempo, poucas informações a respeito do caso Paolo Guerrero. Vejam só a euforia que muda em 10 dias, né? Para um balde de água fria na informação. Hoje eu ouvi tantas coisas ao longo do dia que uma até alguém de dentro do Internacional estaria achando bom isso, porque daí seria a garantia de que ele jogaria a próxima Taça Libertadores da América. Perdão, porque senão o Guerreiro, tendo que cumprir a partir de dezembro, como se esperava e como se apregoava, ele poderia ficar até agosto do ano que vem. Só que convenhamos, né? Não casam as situações. Se o Inter estivesse imaginando que isso fosse acontecer, jamais lhe dariam a camisa 79. Essa é uma camisa emblemática. O Internacional deu ao Paolo Guerrero a camisa 79 porque não só entendia que ele seria a cereja do bolo, mas como o pontapé final para um up rumo à conquista do Campeonato Brasileiro, coisa que não ocorre há 39 anos. Então, por favor, não vamos acreditar em tudo que nos passam, porque agora é o jus experientes que está em jogo. Há pouco, ainda conversávamos fora do ar com o Nando Rocha, que é um brilhante jornalista e, claro, defende as coisas do Internacional, mas é um cara que pensa o futebol, como também está aqui o Carlos Gil, pode nos ajudar nessa linha de raciocínio. O repórter é um repórter experimentado. Não ia entrar numa canoa furada dessas, porque uma coisa é a gente dá uma barriga aqui de vez em quando em nível estadual. O cara entrar numa rede nacional 10 vezes, como entrou hoje pela manhã, porque o que aconteceu? Como avolumou a audiência, o Eric Faria, que é repórter da Globo, entrava na Sport TV a cada 10, 15, 20 minutos, repetindo a mesma história e tentando atualizar um quesito que o outro a mais. E o Eric Faria foi o mesmo que deu, por exemplo, que o Renato Portaluppi conversou com o Adriano para ele jogar aqui. Não é o mesmo? É o mesmo, tá? O Eric Faria. Não se confirmou na época, mas ninguém no Grêmio desmentiu. Desmentia, não desmentindo e tudo mais. Não, isso aí é delírio, isso aí é descabido e tal. Mas dizer, não, o repórter fabricou a informação, ninguém teve coragem de dizer, especialmente o Renato. E me parece ser um cara sério. E mesmo que tenham passado um cachorro nele, ele cita que falou com os advogados do Guerreiro e ainda assim tem uma coisa pendente, que é a segunda parte da história. Ele está jogando sob liminar. Enquanto durar a liminar, ele joga. Quando não tiver mais liminar, ele não joga. Né? E aí já teria havido um julgamento meio que sumário, então, lá na Suíça, né? De que a liminar não existe mais e extingue-se o processo. Então, é uma situação complicada, né? Porque muita gente se programou, comprou ingresso para vir para a estreia do Paolo Guerrero. Gente dos 3 estados aqui do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e gente que vem até do exterior. Por quê? O Internacional meio que fez do domingo um ponto de partida rumo ao tetracampeonato. E parabéns ao Internacional, né? O Internacional, em 16 jogos, perdeu uma partida só para o América Mineiro. Então, o Internacional se programou para o bem bom, para o melhor, para o up. Só que, no domingo, Paolo Guerrero não estará em campo no Beira-Rio. Outra coisa, Gil, Nando, Maurício, que circulou foi um fake da Nike pedindo desculpas e tal, e dizendo que devolveria o dinheiro para quem comprou a camisa do Paolo Guerrero. Uma que ele não morreu. Ele vai jogar no Internacional, imagino eu, né? E a camisa que ele vai usar agora vai ter que ser a 79. Não tem como fugir disso. E aí os torcedores até deram várias ideias, que são 79 guerreiros e que não sei o quê, que se colocam. Não interessa, o mico está feito. O mico está feito. E o que eu vejo é o seguinte, até hoje de manhã eu disse, Gil, Rocha e Maurício, já vou passar a bola para vocês, se a gente quiser
ser oficialista ao extremo, a gente pega 2 veteranos do futebol brasileiro e cita como exemplo de que esses caras podem jogar até os 40 anos. Pega o Ricardo Oliveira, que está voando no Atlético Mineiro, metendo gol. Pega o Fred, que saiu do Galo para o Cruzeiro por 10 milhões e ganhando 1 milhão por mês. Só que a dúvida enorme é a seguinte: o cara para de jogar agora, em agosto de 2018. Não pode sequer treinar nas dependências do Internacional. Vai morar lá na cobertura dele no Rio de Janeiro e vai correr na praia. É o que ele pode fazer. Ou vai para uma academia por conta, ou vai, se encosta num clube menor lá e faz, ou pega um personal e vai tentando manter a forma. Mas como é que estará ele psicologicamente, fisicamente, tecnicamente, em abril do ano que vem, no meio da Libertadores da América, se o Inter passar da primeira fase? Porque tem que dar sorte no sorteio, tem que ter competência dentro de campo, né? Nós já vimos muitos grandes sobrando aí, até em pré-Libertadores, o Corinthians pro Tolima, né? O Grêmio com dificuldades de passar pela LDU, ganhou nos pênaltis e tudo mais. Então, nós temos aí que ponderar sobre todos os ângulos, mas que é complicado, é. Gil. Boa noite, obrigado novamente pelo convite, Rec. Realmente é uma situação, a gente pode pegar os oficialistas aí, como tu disseste, e pegar o caso tanto do Zé Roberto, que jogou até os 40, tá aí o Léo Moura também, né? Mas vamos combinar, né? O Zé Roberto é um jogador que sempre se cuidou, nunca teve sequer suspeita de alguma coisa, né? O Fred, o Ricardo Oliveira esses dias assistiu um jogo, ele continua absolutamente oportunista, né? E tá bem, tá fininho, etc. Agora, o Fred, eu não sei, o Fred jogou já esse ano? Ele jogou até se lesionar, né? Pois é, mas aí começa aquela coisa de uma lesão em cima da outra, aí não recupera mais. Eu lembro do Dinho aqui, que quando jogou no Grêmio, que já não conseguia mais recuperar depois das lesões, as lesões ficavam uma lesão em cima da outra, né? Quer dizer, e esse cara já tem um histórico de não ser exatamente um primor em termos de cuidado físico. Será que com 30 e lá vai craqueirada, depois de passar 6 meses... Porque não é só uma questão de manter a forma, né? A questão da forma física, sim, mas tem toda a questão da embocadura. Isso é pior que o jogador que vem de fora, aí leva 3, 4, 5, 6 meses para... O Juliano, quando veio para o Grêmio, levou os primeiros 6 meses que estava aqui, não jogou praticamente, até entrar de novo no ritmo. O próprio André agora, talvez vai jogar bem o ano que vem, né? Então, até recuperar o ritmo de jogo, um jogador desse, e ainda mais um atacante que tem que estar muito... com muita sensibilidade, muito timing para a questão do gol, né? Quer dizer, os jogadores como, por exemplo, o Fred, né? Sempre tem um timing do gol, né? Ele está onde a bola está, e a bola bate nele e entra e tal, mas isso é muito de estar em ritmo de jogo, né? Vai treinar onde? Né? Treinar como? Vai ser uma situação bem difícil, realmente, né? O que acontece é o seguinte: ele não pode passar nem na frente do Beira-Rio, né? Ele não pode vestir a indumentária colorada. Ele não pode fazer marketing para o Internacional. Sim, ele não pode nada. No período ele fica, entre aspas, banido, né? Banido. Então, não pode efetivamente passar perto, né? Então, é uma situação muito Já difícil. estava sentindo algum temor dessa mobilização vermelha, não? Do que? O Internacional se fortalecendo. Não, eu acho que eu, como gremista, quando começou a corneta do Odair Hellmann no início do ano, eu fiquei torcendo que trocassem o Odair, porque era evidente que o Odair tinha já dado um certo padrão de jogo, mas aí o que aconteceu é que o Colorado reforçou o grupo também, né? Mas a gente tem que contextualizar tudo isso. Quem são os clubes que estão liderando agora o Campeonato Brasileiro? O Flamengo, o São Paulo e o Inter. O que eles jogam além do Brasileiro? Só. Então, o São Paulo ainda tinha a Sul-Americana, mas ficou mas fora. uma Sul-Americana que ninguém leva muito a sério, né? Ninguém leva com o time titular, leva as ganhas da Sul-Americana. Só leva a sério quando o campeonato nacional já está... quando não tem mais nada para jogar, né? Então eu acho mas assim... vale vaga na Libertadores. Eu acho que tem duas questões importantes. Eu acho que tanto o São Paulo, pelo pouco que eu tenho observado, como o Colorado, tem times ajustados, né? Agora, tem duas coisas que vão fazer diferença daqui para frente. Primeiro, os times que vinham com plantéis melhores, como é o caso do Flamengo, Grêmio, Palmeiras,
daqui a pouco esses times não estão mais jogando outras competições e aí começam a ter mais disponibilidade. E segundo, daqui a pouco se começa a acumular. Não esqueça que nós tivemos a questão da parada da Copa agora, que deu para recuperar jogador, etc, etc. Daqui a pouco esses times começam a não ter outras competições e aí começa a acumular jogos, o plantel vai fazer diferença. E certamente hoje, sem desmerecer os demais, mas esses 3 times que eu citei são os que têm os melhores plantéis. Não estou falando dos melhores times, isso é uma outra discussão. Mas são os que têm os melhores plantéis. Portanto, eu acho que ali para frente a coisa começa a apertar um pouco mais, né? Então não vai ser tão fácil manter esse Mas ritmo. O Paulo Guerreiro, mais do que o Inter tem. Mas eu já me ouvi falar isso várias vezes aqui, né? Eu não acho que o problema do Colorado seja do meio para frente. Por exemplo, o meio para trás está bom agora. Como observador de futebol, né? Eu sempre achei, por exemplo, o Nico Lopes um belo jogador, né? Estava mal aproveitado. Né? O outro, o Potker, não tinha dado certo até agora, mas ele o ano passado não desaprendeu a jogar, né? Então também bom jogador. Então do meio para frente o Inter sempre teve opções, né? Agora do meio para trás, não sei, eu acho que também o que está ajudando muito a defesa é que o Dourado está numa boa fase agora, então isso está ajudando bastante, porque ele também não é um volante claramente armador, né? Não é que a gente chama um volante moderno, ele é muito mais um volante defensivo, mas isso ajuda a proteger a zaga. As laterais melhoraram também, então isso tudo ajuda a proteger a zaga, né? Então às vezes não precisa ter uma zaga tão conceituada, tão forte se a bola não entra na área. Agora, se a bola passa o tempo inteiro na área, tu pode botar ali... A análise do Odair a respeito do Guerreiro, quando perguntado, isso me contou um cara próximo ao Odair, se era interessante contratar o Guerreiro, ele disse uma palavra só: acrescenta. Para um time que está querendo ganhar um título, acrescentar é importante. Porque o Internacional pode não ter o Damião. E aí, nesse jogo agora, não jogou o Jonathan Alves, tem que jogar o Potker de centroavante, que muda o esquema, e o Potker é meio dispersivo. Mas olha, tu está falando aí, nós falamos tu falou de 4 atacantes agora. E ainda ontem jogou que podem jogar. Então, jogou o Brenner. O Brenner. O Damião, o Brenner eu acho que ainda tem que provar, mas o Damião, o Jonathan Alves, o Nico Lopes, que eu acho, para mim, o melhor deles, e o Potker. Então, são 4 atacantes que tu não pode considerar desprezíveis. Tu consegue botar 4 zagueiros do Inter, assim, nesse mesmo padrão? Claro. 4? No mesmo padrão? 4. 3? Não, 3. 4. Não, o Klaus. O Klaus é uma aposta, não é? Mas o Klaus, só tem pouco tempo, muita gente boa, grandes comentaristas da praça, diziam que era o melhor zagueiro do Internacional. E o Cuesta já estava aí, e o Moledo chegou mal, o Klaus era, até então, o melhor zagueiro do Internacional. Pode ser que eu esteja mal acostumado. Eu, em algum momento, também disse isso. Pode ser que eu esteja mal acostumado porque eu tenho Jeromel e Kahneman, né? Mas aí a comparação sempre é mais difícil. Mas é que daí dá para fazer a mesma pergunta. Não tem 4 zagueiros no Grêmio do mesmo naipe, né? Mas se tu pegar hoje, o Grêmio é a defesa menos vazada do campeonato, sendo que a zaga titular jogou 40% dos jogos. O Bressan foi o zagueiro que mais jogou. E um dos menos vazados. Né? Quer dizer, então eu não quero, não estou comparando, dizendo que o Bressan agora virou seleção, mas a questão é, primeiro que eu acho que crucificavam ele eu acho que tem muita diferença da defesa do Grêmio para do Inter. Há muita diferença. 3 gols em 20 jogos. Tudo bem, mas lembrar que o Grêmio jogou quantos desses com time misto de titular? Porque daí não é só a questão do time. Mas o Inter não tinha nem titular nem misto. Tá. O Moledo chegou aqui criticado, o Cuesta era criticado. Pensa bem, mesmo que tu diga assim, se eu fizesse uma heresia e dissesse aqui que Paulo Miranda e Bressan são do mesmo nível do Jeromel e do Kahneman, se eu dissesse isso, tu tem que lembrar quem são os volantes quando joga isso aí. É que aí dá os volantes e os laterais. Aí há uma disparidade entre titulares e reservas. No Internacional, por exemplo, agora se sabe qual é a dupla titular. A gente só tinha um titular e ainda criticado. Que era o Cuesta. Moledo vindo da Grécia. Klaus vindo do Juventude. Emerson Santos vindo da reserva do Palmeiras sem ser utilizado. E aí, você me diz, tem 4 na zaga do mesmo nível? Tem 4 bons zagueiros do Internacional. Não, e se quiser, tem um 5º bom zagueiro internacional. Não, eu acho que o Inter... Thales é muito bom zagueiro. Muito bom zagueiro. Esse é um menino que também foi dos queimados aí nas más jornadas, né? Mas eu acho que lesionou, né? Eu acho que defensivamente eu não tenho
medo do Inter, assim, já tive mais durante o início da temporada. Não, era um imponderável, por isso que o Inter ter tomado só 12 gols no Campeonato Brasileiro e o Grêmio 9. Ontem, por exemplo... A diferença é mínima em relação até o que se apregoava de diferença de qualidade de um para com o outro. Ontem o sistema defensivo em si, que no Inter tem sido uma linha um pouco mais acima, embora o Inter tenha aprendido a sofrer no campeonato, mas ele não funcionou totalmente contra o Bahia. Tu acha que é bom aprender a sofrer? É bom porque a gente cria uma expectativa um pouco... Olha, o ser humano precisa modular a expectativa, que é de onde vem a felicidade, né? Essas frases eu fico assustado, sabe por quê? Daqui a pouco a bola entra. Não, é verdade. Mas ontem especificamente, eu acho que de algum modo falhou esse sistema defensivo que o Inter tem, porque as linhas são sempre um pouco mais à frente. Porque a característica do time do Inter, isso mérito total do Odair, que iniciou a temporada querendo um time mais propositivo, de toque de bola. Se falava muito até de uma espécie de desintoxicação do Inter do ano passado para este ano, um time que pudesse tocar um pouco mais a bola. E o Odair entendeu ao longo do campeonato que não tinham característica de um grupo para ser um time propositivo. O Inter hoje é um time que pensa pouco o jogo. Inclusive ontem, quando tinha posse de bola, sempre tentava verticalizar, sempre tentava atacar. Eu, como torcedor, ficava agoniado do outro lado. Porque no momento que tu tem a bola, segura ela, né? Tenta ter um pouco mais de tempo, de passar um pouco o tempo. Eu acho que ontem falhou um pouco até o nosso sistema de marcação, que ele geralmente é um pouco mais adiantado. E aí entra a qualidade dos dois zagueiros, que foram muito bem, o Cuesta e o Moledo, porque eles ganharam a maioria dos duelos com os atacantes do Bahia, o Gilberto, o próprio Zé Rafael, que é um grande jogador e que já está no 3º ano seguido de bom desempenho do Bahia. Eu não sei como que ele ainda não saiu do Bahia. A minha única preocupação com o Inter em relação ao grupo é do tripé de meio campo, que é o Dourado, Edenilson e o Patrick. Até porque o Richelli a gente não sabe o que vai acontecer, eu não sei se ele vai ser contratado ou não, e nós não temos reposição para esses jogadores. Eu bati bastante nessa tecla. No mais, todos os ataque, a gente tem... o Rossi ontem entrou muito bem, é um jogador interessante, de característica diferente. O próprio Luca é um cara que tem bons números, embora não tenha tido desempenho nos últimos jogos. O Potker, o Nico, que para mim é um dos grandes jogadores ofensivamente do campeonato. E aí, centroavante, eu acho que o Guerreiro seria um cara que seria a espécie de cereja de um bolo, assim. Porque ele tem uma característica para jogar nesse time do Odair, embora não tenha tanta intensidade como tem o Jonathan Alves e o Damião. Mas é um jogador que arma muito para os extremos. É um centroavante. Eu acho ele um extraordinário jogador. Ele fez mais assistência do que gol. Que vem, eu já não sei. Aí que tá. Ele fez mais assistência do que gol no Flamengo, por exemplo. Então ele é um jogador que tem essa característica, essa qualidade no passe. Agora, realmente, é um jogador de 35 anos. Né? Não é o fato da idade, mas qualquer jogador, pode ser de 22, 23, que fique 8, 9 meses, 1 ano sem jogar, pode complicar no retorno. Né? O meu medo é esse retorno dele, se realmente confirmar isso. Teve um espectador, eu até vou buscar aqui porque são muitos recados, facebook.com/Luiz Carlos Reck, que estava fazendo uma menção ao Douglas. Que tem que se considerar que o Douglas ficou mais de 1 ano parado e voltou bem. Então que é possível voltar bem. Não, mas só cuidado com o Douglas, né? O Douglas está pronto fisicamente há uns 3, 4 meses e jogou mais de mês no time de transição, né? E o Douglas... Mas ele ficou 1 ano parado. Sim, até mais de 1 ano. Mas além disso tem uma outra coisa que tem que considerar o seguinte, o Douglas é um jogador que joga mais parado, é um jogador que cadencia, etc. e tal. Ele voltou bem em relação ao quê? Em relação à expectativa que se tinha dele, até porque ele é mais velho, aquela coisa toda e tal. Né? Bem em relação à expectativa do que se imaginava de um jogador que volta 1 ano depois. Sim, mas ele não voltou no nível, ele não chegou ainda no nível que ele estava no final da Copa do Brasil em 2016. Né? E vai chegar? Eu acho que sim, ele tá bem mais fininho, ele tá correndo, ele entra fim. Isso é uma coisa... Ontem ele entrou bem. Ele deu 2 ou 3 ensaiadas de pifal. Mas ainda não deu. Inclusive, algumas metidas de bola que ele deu mais por cima e tal, ainda não foi tão precisa como já era, né? Mas eu queria recuperar uma coisa. Eu vi uns pedaços do jogo do Colorado ontem, né? E o Bahia não empatou ou virou aquele jogo porque os atacantes são muito ruins, porque eles cabecearam várias bolas na pequena área, no meio dos zagueiros praticamente sozinhos. Hoje eu estou aqui para discordar de ti. Umas 10 bolas cabeçadas embaixo dos paus praticamente. Eu estou aqui para discordar, mas agora eu vou discordar minimamente de ti. Eu acho que eles não são muito ruins. Eles estiveram muito ruins ontem. Acho que muito ruim é o Gilberto. O Edgar Júnior é bom. É bom jogador. O Zé Rafael é bom. Também. Mas quantas cabeçadas eles erraram embaixo do gol ali? Esse foi o Gilberto. Eu fosse Colorado, eu estaria preocupado, porque entrou muita bola na área. Mas ontem. é um jogo... O Zé Rafael
aquele inclusive me incomodou bastante, né? E o que eu Nando, diferente, eu achei que o Colorado, num daqueles contra-ataques, ia matar o jogo. Mas tinha que acelerar mesmo, porque a zaga do Bahia é meio pesada, né? Eu acho nós tínhamos também desfalque de 4 ou 5 jogadores do meio para frente, e aí faltou qualidade, porque o Juan Alano, infelizmente, não entrou bem. É um jogador que eu admiro. O Brenner não conseguiu ainda encaixar. Né? A gente não teve o Luca, que mesmo sendo reposição, não teve o Nico, não teve o próprio D'Alessandro. Então são Jonathan Alves, Damião, o Guerreiro, não foi desfalque até agora, mas é um jogador contratado. Então nós tivemos muitos desfalques do meio para frente, o próprio D'Alessandro. Então assim, eu acho que ontem, sim, eu acho que teve algumas falhas defensivas de conjunto do time, e graças a Deus a gente ganhou. Mas os últimos 16 jogos foi apenas uma derrota, né, que foi pro América Mineiro, e todas elas jogando de forma sólida. Então, os times campeões, às vezes, também tem que jogar mal e ganhar fora de casa, como aconteceu ontem, né? Antigamente, a gente jogava mal fora de casa, tomava 2-3-0. Então, o Corinthians, ano passado, fez 25 pontos só no retorno, né? E mesmo assim foi campeão porque soube acumular uma gordura. Então, faz parte A campanha do Inter, ela é surpreendente para todo mundo. Mesmo os mais otimistas, eu coloquei Grêmio Internacional antes da competição entre os 6. Mas é um tiro na lua. Porque o Inter ia ter que voltar a encarar os grandes e mostrar que tinha readquirido competência. Que não dava essa ideia, nem no Gauchão, nem na Copa do Brasil. O Internacional era assim, né? E o próprio Odair ficou balançando o tempo inteiro. No Grenal, quando o Internacional empatou em 0-0 e se dizia que podia tomar uma goleada, é a amostra clara de como estava o Internacional. Ou fecha tudo, ou toma uma goleada e acaba com o projeto do Odair e acaba com a possibilidade de fazer bonito no Campeonato Brasileiro. Então o Inter, ele surpreendeu a todo mundo, né? O Internacional, mesmo os mais otimistas, era apenas candidato a ficar em 8º a 12º. Claro que esse negócio de dizer, teve comentarista que disse que o Inter ia jogar, o campeonato do Inter era lutar para não cair. Né? E hoje está remendando e vai remendar até dezembro. Vai remendar até dezembro e ninguém vai acreditar, porque ninguém é bobo. Não dá para esquecer que esse ano, por exemplo, tu tem vários times aí que realmente vieram figurar na Série A. O caso do Paraná. Aí eu fecho contigo. O Paraná, o próprio América, o Vitória, surpreendentemente, não está indo bem. O outro que surpreendentemente não está indo bem, aliás, o Paraná também está incomodando, está lá embaixo só para incomodar. E um que está surpreendentemente mal é o CAP, né? O Atlético Paranaense, que... Mas está se recuperando, né? Mas normalmente faz campeonatos melhores, né? Raramente o Atlético Paranaense fica abaixo dos 12º, 13º. O Santos já está naquela de que a qualquer momento vai melhorar, e a coisa está passando. E o momento não está chegando. Mas o Santos tem uma estrutura. Agora, eu fosse botafoguense ou vascaíno, estaria muito mais preocupado. Porque aí a gente olha do ponto de vista que é meu principal olhar, do ponto de vista da estrutura e da situação econômico-financeira. A situação econômico-financeira do Vasco e do Botafogo são absolutamente trágicas. E os times, pior que Vitória, pior que Sport. Insustentáveis. Nós jogamos em 5, 6 jogos, contando antes da Copa e depois da Copa, contra 3 cariocas. Foram Vasco, Fluminense e Botafogo. E a gente fez 9 gols e sofreu um Inter, né? Principalmente contra o Fluminense e Botafogo, o Inter passou o carro nos dois. O Botafogo, principalmente, eu fui no jogo aqui no Beira-Rio. Um time inofensivo, assim, um time até ingênuo muitas vezes, porque não marcou os principais jogadores do Inter, ainda era treinado pelo Marcos Paquetá, que no fim durou 3 ou 4 jogos. Também, aquela situação, o cara que estava muito tempo fora e tal, e entra em meio de campeonato. E o Fluminense também, agora até tem melhorado, e eu até alerto para isso, porque quando o Inter ganhou de 3-0, muita gente, mas bateu no Fluminense que é muito ruim e tal. Antes e depois o Fluminense estava bem. Continuou bem, passou na Sul-Americana, ganhou do Corinthians agora, né? Tinha derrubado o Roger no Palmeiras recentemente. Então foi um jogo que o Inter foi lá, no primeiro tempo fez 3-0, no segundo tempo jogou para terminar o jogo, para não se incomodar mais. Então, assim, é um time que... até a gente conversava aqui agora sobre a questão de algumas equipes virem com um time alternativo. O Flamengo é um time que poucas vezes tem utilizado reservas. E por isso até que tá lá em cima. O Grêmio até às vezes que utilizou reservas foi bem, até surpreendentemente. Ontem, por exemplo, usou titulares e se atrapalhou em casa, o que faz parte do jogo contra um time grande que é o Cruzeiro. Né? E aí vai trocar ponto e tal. O próprio Cruzeiro, algumas vezes sim, utilizou reserva e tal. Eu até não vejo muito a questão da utilização técnica desses jogadores, mas do foco, isso sim.
Talvez o jogador vai entrar em campo sabendo que na quarta-feira tem uma outra decisão, ele pode não estar tão focado como mostra que o time do Inter está. O grupo do Inter está muito focado, a gente olha depois, acompanha as redes sociais dos jogadores. A união é uma coisa diferente. Existe uma coisa diferente, uma atmosfera diferente nesse grupo. É algo que eu, como colorado, fico muito feliz, porque há muito tempo a gente não via isso. Né? E era sempre uma coisa muito fragmentada do grupo de jogadores, direção, enfim, muita fofoca por dentro, enfim. Eu acho que isso está meio coeso e saúdo aqui novamente a figura do Odair, porque é um cara que todo mundo tirava para amigo de jogador, o papito, o tapinha nas costas e tal. E é um cara muito enérgico, sabe cobrar na hora certa, muito humilde também, sabe? E a humildade ela faz com que tu sempre busque melhorar, né? Então... O aspecto político foi reacendido após esse episódio do Paulo Guerreiro. Já há uma mobilização e tal, tem conselheiro que vai querer ler o contrato, que já estava deixando tudo meio por isso mesmo, porque agora piorou a situação, né? Um jogador que poderia dar um título ao Internacional, que poderia dar um up no marketing, no número de novos sócios e tal, agora preocupa porque vai ficar recebendo do Internacional e não vai contribuir com a entrada de dinheiro. Então, a oposição vigilante, alguns já me mandaram aí o WhatsApp e tal, dizendo, olha, nós vamos querer ler o contrato, nós vamos querer saber como é que o Internacional vai começar a pagar isso, quando é que isso termina, que garantias tem o Internacional de que ele vai querer cumprir esse contrato. Esse jogador tem cabeça para jogar até os 38 anos em alta performance, ganhando 700, 800 pau por mês. Uma coisa é certa, o Inter estará na Libertadores do ano que vem. O incerto é se vai dar tempo dele jogar, porque a primeira fase, às vezes é fácil, às vezes é difícil, depende de quem pega. O Grêmio esse ano e o ano passado teve sorte no sorteio da primeira fase. Mas se pega dois times complicados aí, quantas vezes sobra um grande, até da Argentina, não é só daqui, do Uruguai, do Paraguai. Então o Internacional vai ter que ter sorte no sorteio, vai ter que contar com a boa vontade do jogador em só treinar e meio que sumir do mapa, porque ele não pode dar entrevista, ele não pode nada, né? Ele não pode nada. Ele está suspenso do futebol, não é só do Inter, da seleção, do convívio em estádios e tal. É uma situação muito complicada e extensa, né? A definição da punição. E quando eu digo que reacende a briga política, é porque estava sumindo a oposição do Internacional. Estava sumindo a oposição do Internacional. Hoje eu ouvi, por exemplo, de um conselheiro, desses que são mais enfronhados, de que, puxa vida, o que é a sede do poder, né? O Internacional não precisava passar por essa. Aquela promessa de há pouco tempo, de que a contratação do Forlan foi um chute na lua, nós não vamos fazer isso. Hoje eu já até ouvi de um dirigente, né? Pois é, aqueles que diziam que não iam fazer isso para ganhar a eleição na marra, agora estão fazendo. Não, vamos pensar que foi o Luciano Davi que esteve hoje ao meio-dia aqui, porque a associação é direta, né? Não, o Luciano até foi elegante. E falou no ar, olha, nós não vamos cobrar nada, e mesmo que tenham me cobrado na época do Forlan, é difícil para quem está no poder e tal. Só que essa é uma situação inusitada, né? Essa de agora. É uma situação bem complicada de explicar, bem difícil. O Inter tinha informação de que ordem de que ele seria julgado só no final do ano. Porque não me venham com essa, que é bom que venha logo a cassação da liminar e que ele passe a cumprir pena para poder jogar certamente a Taça Libertadores do ano que vem. Isso aí me parece pobre, meio que pueril até. Eu ouvi isso hoje, meio, né? Essa é a famosa explicação ad hoc, né? Aquela que tu faz depois que o fato acontece, né? Eu acho que pode até que alguém tivesse pensado originalmente, vamos aproveitar e contratar agora que ele está nessa situação e tal, porque pode ficar mais barato e tal, etc. Mas não e foi isso barato. Talvez até seja uma coisa que tu não possa dizer publicamente. Não pode dizer que vai contratar alguém para jogar no final do ano, né? Mesmo que tu veja essa perspectiva. Agora, ainda mais tu pode inflar o torcedor e faturar um pouco agora, né? Sim. Mas jogando, isso aí Mas às vezes tu pode criar também uma frustração, né? E outra coisa, né? Quando tu aumenta isso aí o pessoal da imprensa gosta de fazer muito, né? Diz, espera no final do noticiário eu vou dar a manchete. Quer dizer, daí daqui a pouco a manchete é desse tamanhozinho, né? E aí frustra as pessoas. Também tem que ter cuidado. Aumenta a expectativa. Aumenta a expectativa tal, e aí no final das contas... Eu já fiz muito disso aí, só para assustar a Vou dar um exemplo. Gosto de incomodar a concorrência. Vou dar um exemplo
que talvez não seja o você melhor, mexer, pode que é o caso perder, do André, né? A expectativa é que ele vinha, porque era uma contratação cara e tal, ia resolver tudo. Pode ser até que o ano que vem resolva. Ele veio desembocado, né? Então queria uma expectativa. Porque o ano que vem já jogou a toalha esse ano? Eu acho que ele está desembocado, não sei se ele vai ganhar ritmo. Vamos lembrar o caso, Mas por ritmo, exemplo, o que é ritmo? O Juliano, quando bota veio. uma lebre para O correr Juliano, com quando ele. veio da Turquia, né? Veio para cá. Ele chegou aqui num outro ritmo. Até que ele fez uma pré-temporada inteira, não sei o que mais. O exemplo é bom. O exemplo, e aí no ano seguinte jogou uma barbaridade. Mas aí os O torcedores... exemplo é bom. Os torcedores... O Cristóvão, os mais antigos como nós, né? Mas os Tanto é que torcedores o do Gustavo esporte... mudou de posição, né? Mas o André estava no futebol brasileiro, né? E os torcedores Tava do aqui. esporte Mas tava- dizem que ele estava bem. Pois é. Tava bem, realmente. os O ano números passado ele foi dele- muito bem. os né? Mas números dele é não que são ruins. tem que ver o seguinte, o cara desempenhar no esporte, É. onde todo mundo joga para ele... Marinho. Marinho. Eu vou dar um outro exemplo. Marinho. Um outro exemplo que é mais antigo, daí só o REC que vai lembrar, ele sabe muito melhor do que eu, certamente, que é o caso do Zico. Para mim, o Zico era um grande jogador. Eu até hoje coloquei no Twitter, para mim foi o que eu vi jogar, o maior batedor de pênaltis que eu vi. Né? E não dava pancada, só para justificar Mas o que o maior que eu vi foi. foi o Brenner. Entrou em Copa do Mundo. Hein? Mas aí é outra coisa, né? Qual o melhor que tu Como é viu? que é? Brenner. Como é que é? O Brenner batia bem Só bate pênalti. quem erra, né? Só bate quem erra, né? Tá. Depois dele, eu até comentei, depois dele, o maior batedor de pênaltis que eu vi, em termos de acerto, não é científico isso, mas que eu lembro é o Tcheco. Eu me lembro que eu ia assistir o Grêmio jogar no Olímpico, pênalti e o Tcheco. Aí eu ficava nervoso só de olhar. Eu disse, um dia ele vai errar. Em 5 anos de Grêmio, ele deve ter batido, sei lá, uns 50 pênaltis e ele errou um. Que eu vi, ele errou um. Era um exímio e era como? Sempre colocado. Sempre colocado. Né? Entendeu? Mas por que eu voltei no Zico? Porque o Zico, claro, jogou muito, fez muito gol, mas todo o time do Flamengo jogava para o Zico. Eu brincava que o Júnior entrava com a bola... driblava todo mundo, botava a bola na linha do gol e chamava o Zico para empurrar para dentro. Não, mas depende da época. Aquele time de 82, que tinha um monte de gente que jogava, uma barbaridade, jogava muito pro Zico. O Cláudio Adão, que era o atacante, jogava pro Zico. Mas em 87, por exemplo, que o Zico foi campeão em cima do Internacional, já tinha ali Renato Portaluppi, Bebeto. É por isso que eu estou dizendo, é que o Zico ficou muitos anos na titularidade. Não, sim, eu sei, mas o que eu quero dizer é que aquele time de 82 jogava para o Zico. O Carpegiani jogava para o Zico, o Cláudio Adão jogava para o Zico, o Júnior jogava para o Zico, o Nunes, que era atacante, jogava para o Zico. Todo mundo jogava para ele. Leandro, lateral, todo mundo jogava para o Zico. Adílio também, é um baita time. Andrade, Adílio e Zico. E o Carpegiani. Mas teve uma época que jogou o Carpegiani e jogou o Andrade. E aí era, na frente era o Nunes, o Cláudio Adão. Acho que o Carpegiani jogava de falso ponto esquerda, naquela época tinha isso, né? E o Júnior lá, imagina, era um timão, o Leandro na lateral direita. Então, falso ponto esquerda o falso ponto esquerda. Lico. Depois foi Zinho, esse que jogou no Grêmio. Mas já, anos 90 praticamente. Não, antes. Mas assim, então, quer dizer, aí tu vai num time desses que o time joga pro André, mas eu para mim, na verdade, o grande problema do André... 90, tu tem razão. Eu acho que o grande problema do André nem é esse. O grande problema do André é que o esquema de jogo do Grêmio não favorece o tipo de atacante que ele é. Se vocês olhem os mapas de calor e as posições médias, vocês vão ver que, com frequência, ontem tem um lance que chegou a ficar assim, tem um lance que mostrou isso claramente. O André se movimenta, ele não sabe sincronizar, por exemplo, com o Luan. O time do Grêmio vou exagerar, o time do Grêmio é o Luan mais 10. Né? Quem acha que o Luan pode ficar fora do time, porque não entende futebol. Né? É o Luan mais 10 no time do Grêmio. O time do Grêmio joga muito o que joga porque o Luan flutua entre as duas linhas, a linha de volantes, entre a meio de campo e a zaga. É ali que ele flutua. O André seguido está batendo cabeça com o Luan ali. Então ele não está pronto, além dele atrapalhar o Luan, ele não está pronto para receber a bola. Os outros todos os atacantes que jogaram... para fazer essa sincronia já. Pois mas aí que eu acho que ele joga, ele é um atacante que joga mais fora da área, né? E pode olhar muitas vezes quando os laterais passam, né? Ou alguém passa para botar a bola na área, onde é que está o André? O André está na meia-lua, ele não está lá dentro. Se vocês olharem o jogo contra... Então não contrataram um jogador errado? Com as características erradas? Não sei. Talvez para o estilo de jogo do Grêmio. Pode olhar assim, ó. Antes se dizia que era dedo, né? Olha aqui, ó. Olha só o caso do André. Tem vários lances no jogo contra o Flamengo lá, em que a bola vai na área
E o André não está na bola, ele não está na bola. Não é que ele erra, ele não está na bola. Me lembrou ele está sempre, no mínimo, um passo atrás. Um passo atrás ou um passo na frente, tá? O Jael, naquele jogo que o Grêmio ganhou de 2-0, o Jael bateu na bola dentro da área, sei lá, umas 5 ou 6 vezes no mínimo. Né? 2 entraram. Aliás, uma entrou e a outra, o pênalti e tal. Mas ele estava na bola, ele chega na bola. Isso, para mim, tem a ver muito mais com a sincronia do André com o time do que com a técnica mesmo. Tecnicamente, a gente nota que ele tem mais recursos que o Jael, mas aí não adianta. E aí quando o pessoal me diz assim, pô, mas olha só, não sei, só um pouquinho, nós somos campeões com Baltazar e Jardel, né? Que vamos combinar que tecnicamente nenhum dos dois era um primor. Nenhum dos dois era um primor. Né? Mas o Grêmio os dois ganhou uma Copa do Brasil com o Nildo. Mas os 3 aprimoraram no Grêmio. É que qualidade... Tudo bem. O Inter teve o... Como é que é? O Dario que dizia que não sabia jogar futebol. Não, mas o Dario cabeceava uma barbaridade. Né? Pelo amor de Deus, era um inferno. Qualidade e inteligência são atributos que às vezes são diferentes, né? Tem jogadores que são bons tecnicamente e também inteligentes. Eu acho que o André peca um pouco nessa questão do QI. Assim, é um jogador que lê muito mal o espaço. Né? Ele não tem a mesma leitura de jogo que os outros jogadores. Por exemplo, o Everton, para mim, que é o jogador diferenciado do Grêmio, o tempo inteiro consegue achar espaço. Né? A gente pega um exemplo do Inter aqui, para mim, um jogador inteligentíssimo, que é o Nico. O Nico... É muito inteligente. Depois que ele conseguiu ganhar essa sequência, que a gente não sabia que ele podia ser intenso dessa forma. E a sequência na função dele, né? E a sequência na função dele é um jogador muito inteligente. Ele geralmente pega a bola numa condição... Esse é o do Nacional. Exatamente, numa condição de fazer uma jogada, ou de dar um passe para gol, ou de bater a gol. E essa foi a diferença do jogo do Colorado ontem. Exato, não é nem só porque não tinha o Nico. Se tu olhares o jogo de ontem, né, nesses vários contra-ataques que o Inter teve, muitas vezes em vantagem, 4-2, 3-2, se tu olhar, tá? Nunca se acertou nem o penúltimo, nem o último passe. Quer dizer, nunca... Não é nem o acerto, não é nem o acerto do passe, é a escolha de passe. Sim, mas não teve nenhum lance no jogo que ficou o atacante, ou quem quer que seja, o goleiro, por exemplo. Nenhum lance. A bola, antes de entrar na área, estava morta. Eu lembro de uma conversa que a gente teve com o Yarley, lá na Prefeitura de Cachoeirinha, quando ele veio fazer uma parceria com o Cruzeiro, na época. E aí... Tava eu e meu pai, o pai perguntou para ele assim, Yarley, por que tu passou pro Gabiru ao invés de Luiz Adriano, que é um cara que vinha melhor e tal, o Gabiru não tinha muita confiança. Ele disse, por uma questão de tempo. O Gabiru teria mais tempo, tinha mais segundos para pensar e bater a gol, e ele tinha um enquadramento de corpo para aquilo ali, e o Luiz Adriano possivelmente teria pouco tempo ou teria que ir na linha de fundo, então não seria um passe para gol, um passe para finalização. Seria um terceiro passe, né? Sabe qual é a frase do Yarley? Um dos jogadores mais inteligentes que ele viu jogar chama-se Adriano Gabiru. Vê só. Yarley, com aquela bola redonda que tinha... Não, no Atlético Paranaense ele era craque. Não, isso... Tanto é que o Fernando Carvalho... O Adriano Gabiru, ele caiu num folclore. Dizia que ele era o melhor meia do Brasil. Sim, ele caiu num folclore, porque era o Gabiru. Tanto é que ele nem era chamado de Gabiru. Ele jogou muito mal, foi em 2007. Era o Adriano. Jogou, exato. 2007 foi um horror. No Cruzeiro ele foi bem no ano anterior e tal. O Colorado, quando mandou o Yarley embora, ele cometeu um erro. Naquele ano era para ter mandado embora o Fernandão e não o Yarley. Né? Porque para mim o Yarley era muito mais jogador do que o Fernandão. Aliás, a única forma do Fernandão ter continuado no Colorado naquele ano teria sido jogando mais recuado. Ele não tinha mais saúde, explosão para jogar. Mas ainda eu acho como que atacante. Eu acho que não era como meia ele seria um meia muito bom. Não eram coisas excludentes assim. Eu acho que acabaram indo os dois. O próprio Fernandão depois veio para o São Paulo em 2010 e teve um grande campeonato. Foi muito bem no. Enfim, foi uma decisão errada da diretoria. Até pela forma como se dispensou o Yarley, porque depois disso o Yarley fez história no Corinthians, fez história no Goiás, fez história no Ceará. Então ele era um jogador muito assim, ele tinha 34, 35 anos e continuou fazendo história em outros clubes. Porque era um jogador inteligentíssimo, um cara de decisão. Seu Yarley, sem dúvida. Ceará, Goiás, Corinthians. Eu queria, quando ele saiu daqui, eu queria que ele tivesse trazido ele. No Corinthians ele jogou em 2009, 2010 já, com 37, 38 e foi muito bem no Corinthians. Muito inteligente. Uma leitura de jogo e tal. Aliás, ele para mim, quem ganhou aquele jogo em cima do Barcelona foi ele. Ele foi o melhor em campo. O Fernandão amarelou naquele jogo. Não, o Fernandão é diferente. O Fernandão, na verdade... agora vem a desculpa de que ele estava fazendo uma posição tática. Função tática. Tá se olhar o jogo... O Ceará, como é que era? O Ceará, o Índio e o Klemer segurando tudo e aí...
Não fosse o Fernandão cansar, não entrava o Gabiru. Não, mas a bola partia do Barcelona sempre do Thiago Motta, que inclusive continua jogando bem até hoje no PSG, né? Mas a bola sempre partia do Thiago Motta. E o Inter jogava com 3 atacantes. Né? E que foi a preferência do Abel? Manter os mais rápidos na frente e o Fernandão recuando, fazendo uma função até meio de surpresa em cima do Thiago Motta, sempre deixando pouco espaço, na verdade, para o Thiago Motta pensar, que era o grande pensador daquele time do Barcelona, que já tinha Iniesta, que já tinha Xavi, né? Já tinha outros jogadores. Mas a bola passava Deco e Ronaldinho. Iniesta, mas a bola Xavi, passava Deco, sempre pelo Thiago Motta. E o Fernandão encostava para deixar ele pensar pouco. E aí, tanto que ele teve câimbra, ele saiu no segundo tempo. O centroavante deles do Barcelona era muito ruim. Foi muito ruim. Pro Barcelona é muito ruim, mas era um jogador que fez história em times médios. Nesse jogo foi o Johnson, né? Porque o Eto'o estava lesionado. Não cisca, né? Deus, na história do Barcelona ninguém nem lembra dele, né? Os outros todos que nós estamos, Xavi, Iniesta, Deco, Ronaldinho, marcaram. Né? Pô, tinha Puyol, tinha... Era também o atacante reserva. Era um grande time. Teve que jogar. Mas aqui, vou chamar o Júlio Lemos e, na verdade, o que vai acontecer com o Internacional, para alguns, até vão dar mais tempo para o Jonathan Alves. Sim. O Damião vai ter mais tranquilidade. Que não vinha mal. Jonathan Alves não vinha mal. Não, ele é bom jogador. O Damião vai ter mais naturalidade para voltar, vai estar menos emburrado, porque estaria pé da vida, né? Virar terceiro atacante de uma hora para outra. Titular a terceira. O cara que veio com o Salvador da no ano passado, o cara que é meio que prata da casa, então já devia estar acabrunhado. Se quiser pensar algumas coisas que podem vir a ser positivas, até tudo bem, mas minha dúvida, e acho que de muita gente, é o seguinte: como estará Paulo Guerreiro em abril do ano que vem? Essa é a questão. Depende da cabeça do sujeito, depende de como ele vai se cercar daqui para frente. Até porque acaba sendo uma segunda punição, né? Porque ele cumpriu 6 meses, sim, ele esteve livre da pena e aí um outro tribunal dá mais 8 meses de pena. O que me deixa atenua um pouco esse fato, é que ele também teve 6 meses parado e jogou bem a Copa do Mundo e voltou bem pelo Flamengo depois até acabar saindo. Isso, ele tem 6 meses parado, volta por 3 jogos, fica mais 15 dias afastado e aí consegue jogar ainda a Copa do Mundo, porque obtém essa liminar. Ele é um baita jogador e eu acho ele guerreiro também. Eu não acho que ele seja um malandro. Não acho. Isso aí também não é. O que dizem é que ele sabe fazer bons contratos e provou essa vez que sabe mesmo. Ele é rápido. Ele amarrou o Internacional de uma maneira que o Internacional se garantiu, ok? Será que ele não é um Borges? Não. O Borges não ficou 2 anos em nenhum time. Sempre que ele fazia um contrato, por mais tempo, chegava ao final de 2 anos ele mudava. Em quantos times ele teve aí? Eu acho que ele é melhor tecnicamente que o Borges. Não estou falando tecnicamente. Nesse aspecto, pode ser. Acho que não, porque ele cumpriu o contrato no Corinthians, cumpriu o contrato no Flamengo. Quanto tempo? Mas por quanto tempo? Não, 4 anos os dois. Ele cumpriu os 2 contratos. Ele cumpriu 2011 a 2014 e 2000. Não, ele veio com 28, 29 da Alemanha para o Corinthians. Não, 26. Se é 4 e 4, 26. Mas o Guerreiro já era maduro. Guerreiro tem 34 anos. Ele chegou no Brasil em 2012, então foram 6 anos. Ele fica 4 anos no Corinthians, ele fica de... 3 anos no Corinthians, 4 temporadas. Porque ele chega no meio de 2012, ele fica 12, 13, 14, em 2015 ele muda de clube e vai para o Flamengo. Mas ele jogou 15, 16, 17. 15, 16, 17, 18 no Flamengo. Ele cumpre o contrato. Vamos ouvir aí o Júlio Lemos. Diga aí, Júlio. Exatamente, Rec, muito boa noite especialmente a você ligado conosco aqui no Cadeira Cativa. Nessa noite, meu amigo, você que está cansado, está estressado, está desanimado, está na capa da gaita, passou o dia todo se arrastando, as suas noites são cada vez mais mal dormidas, é a ansiedade, é a preocupação. Parece que você deita, vira para o lado e em seguida já toca o despertador, você acorda de mau humor, sem paciência, no seu trabalho tudo indo de mal a pior. É a pressão do chefe ou você que é o empreendedor, que é o empresário bem-sucedido como meu amigo Rec, os seus negócios não estão indo bem, não está conseguindo fechar os contratos, tudo isso por causa desse cansaço. Você está saturado mesmo, está estressado demais e esse alto nível
de estresse acaba atacando diretamente a sua testosterona e, por consequência, você entrou para a estatística. Entrou sim, que eu sei, entrou para aquele número dos mais de 52% dos homens que estão sofrendo com problemas de ereção. É um assunto muito sério, Rex. Seja a impotência sexual ou a ejaculação precoce. Muitos homens que estão querendo entrar em campo e decidir o jogo muito rápido, né? Meu amigo, chega de sofrimento. Você precisa mudar de vida com Formen, a vitamina do homem. É um produto fantástico porque é 100% natural. Isso quer dizer que não tem efeito colateral, não tem contraindicação. Você que é hipertenso, que é diabético, é cardíaco, pode tomar tranquilamente. Não vai fazer mal algum, muito pelo contrário. Vai recuperar a sua qualidade de vida e o seu alto desempenho sexual. Você vai tomar todos os dias e o Formen vai revigorar o seu organismo, vai revitalizar a sua mente, vai renovar o seu corpo e também vai ajudar no reequilíbrio hormonal para combater esse cansaço, o estresse, o desânimo e principalmente a impotência sexual e a ejaculação precoce. Chega de sofrimento, é só você tomar uma atitude. E tem que ser agora para reconquistar a nega véia, para voltar a ser feliz com a patroa, para viver com prazer de verdade. É só ligar o número aqui no seu vídeo, 0800 646 0505. Rec, a ligação é gratuita. Você que está me assistindo vai ligar agora, o seu número vai ficar registrado e amanhã cedinho uma consultora querida especializada vai retornar a ligação para você e você vai adquirir o Formen com uma promoção imperdível. É um baita desconto e uma condição de pagamento extremamente facilitada e exclusiva para você que assiste ao Cadeira Cativa aqui pela Ubra TV ou pelo Facebook. Vale muito a pena. Invista em você, na sua qualidade de vida e no seu alto desempenho sexual. 0800 646 0505. Você aí precisa de Formen, a vitamina do homem, senhor Luiz Carlos Reck. Valeu, senhor Júlio Lemos. Está aí o telefone na tela, apareceu aí várias vezes, para você não perder a oportunidade de ter um bom relacionamento. Está aí, ó, de novo, 646-0505, 0800-646-0505. Não perca a oportunidade. Vou deixar para comprar amanhã, vou deixar para comprar depois da manhã. Não. Ele se impõe, né? Ele revitaliza o sujeito, né? O Formen. Diga aí, Maurício. Muita gente tomou o Formen para decidir fazer as críticas ao Dil, né? Falou mal do Fernandão, que tem de recado dando pau no Dil agora. Falou mal do Fernandão, falou mal do D'Alessandro, falou mal do Renato. Para mim, aqui, foi por exemplo, jogador. Para citar um recado que meio que resume o que as pessoas estão dizendo. Jorge Souza amarelou o Fernandão. Que piada esse gremista? O que sobra para o time dele contra o Real? Tem outro, Maurício Ferraz. O nosso time foi garfiado contra o Real. É bom lembrar do pênalti no Ramiro, né? Mas, assim, é interessante como as pessoas têm uma ideia fixa, né? De achar que a gente vai falar mal. Eu disse que o Fernandão, naquele jogo, não jogou bem. Não, mas tu falou que ele amarelou. Mas naquele jogo não jogou bem. Eu não falei mal do Fernandão. Não jogou bem, mas amarelou. Falou que ele não é amarelão. Ele amarelou naquele jogo. Naquele jogo. E eu elogiei o Yarden, mas é só uma questão de ver. Eu sempre gostei do futebol do Fernandão e do Yarden. Para mim, dois jogadores muito bons. E sempre tiveram um comportamento cortês com Agora, uma os das adversários. coisas mais tacanhas que eu vi na história do Eu, futebol. pelo menos, não fiz como vários colorados que xingaram e ofenderam o Fernandão e fora. Também não fiz como alguns dirigentes que, né, expuseram ele de forma, no mínimo, polêmica, né, vamos dizer assim. Quer dizer, na época que ele foi técnico. É que ele foi técnico em outros momentos. Foi diretor também. de futebol. Mas olha aqui, ó, uma das coisas mais tacanhas, o Nando falou aí, Nando Rocha, foi a maneira que o Yarden foi dispensado. Sim. Aí eu me manifestei na época e me manifesto toda vez que posso. Não se faz isso com um jogador que estava na plenitude da forma. Uma bobagem que tinha que mudar o vestiário, que tinha que tirar o vício do vestiário. Aí era Alex embora, era Fernandão embora, mas a Bangu. E nós sabemos onde é que foi terminar, né? Eu sempre dizia, o futuro a Deus pertence. Um dia vão cobrar a conta. O Inter foi parar no Ministério Público e na 2ª Divisão. Isso aí resume tudo. Eu me lembro num café da manhã com o presidente Vitória, que todo mundo ia lá para aplaudir ou para comer, eu ia lá para perguntar. Aí quiseram me passar um cachorro que iam pegar 60 milhões no banco para capital de giro. Para economizar. Eu na hora levantei e disse, mas para aí, Afatato, para aí. Quem pegou empréstimo bancário uma vez só na vida já sabe que isso aí é lorota.
E teve um outro que eu perguntei, mas de novo obra? Você só fala em obra aqui. E hoje a gente sabe quais são as celebras. Quem lembra daqueles cafés da manhã vai lembrar das minhas perguntas. Então, convenhamos. Isso aí é a mesma história aquela no outro café, do outro lado, do presidente Romildo. Eu perguntei, disse, mas presidente, o senhor está falando em união dos clubes? Eu comecei a ouvir essa lorota aí em 87, lá na Toca da Raposa. Eu estava lá, no clube, na União, na União dos Grandes Clubes Brasileiros, a Copa União. Conversa. Um querendo puxar o tapete do outro. Fizeram um acordo no Clube dos 13 para pagar um X de salário. Aí o Palmeiras arrumou um patrocinador para Parmalat. Acabou o acordo. Resolveram pagar um caminhão de dinheiro pro Vanderlei, tiraram o Otacílio. Acabou o acordo dos clubes. Então não tem. A última Copa essa aí. A Primeira Liga também. Ó. O único efeito que teve foi inchar mais o calendário, né? Não teve outro efeito. Mas até admiro a boa vontade do presidente, a ilusão do presidente do Grêmio, estava chegando, né, para aquele ninho de cobra. Mas depois o presidente aprendeu bem o caminho, né, e muito bem até. Quem sabe hoje dos maiores dirigentes. Terminou com Londrina campeão da Primeira Liga do ano passado. Imagina. Não consegue subir há 20 anos. Mais de 20 anos. Dagoberto é o atacante principal do Londrina. Tá jogando ainda? Tá jogando no Londrina. Voltou, né? Dagoberto e Thiago Ribeiro. Quando eu fico com saudade de 2006, 2007, lá eu começo a olhar o Londrina jogar para poder lembrar. Eu acho que ele e o Galvão Bueno investem lá em Londrina. Acho que compram vaca, touro, boi, búfalo. O Galvão tem alguma coisa por aqui também, né? Tem. Aliás, no meio do vinho ele é bem mal visto. Já voltamos. Após empate com o Cruzeiro, o Grêmio volta a campo sábado pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, no Paraná. Tropeço em casa deixou o tricolor 5 pontos atrás do líder São Paulo e apenas 1 na frente do 5º colocado. Titulares serão preservados no sábado, foco é na partida contra o Estudiantes. Terça-feira pela Libertadores. A equipe reserva esteve em campo em 4 oportunidades na competição. 2 vitórias, 1 empate e só uma derrota. A sequência do Grêmio daqui para frente: Atlético Paranaense, sábado, 19 horas. Depois Estudiantes, Libertadores, 9h45 de terça. Botafogo em casa no Brasileirão. Santos fora no Brasileirão. E Internacional fora no Brasileirão. Uma tabela complicada aí para o Grêmio nessa arrancada de retorno, até pela concomitância aí, ou pela concorrência com a Libertadores da América. Em busca da 6ª vitória seguida, o Internacional enfrenta o Palmeiras domingo no Beira-Rio, 4 da tarde. Potker levou o 3º amarelo e será desfalque. Aí deve jogar naturalmente o Rossi, pelo que está jogando, né? Até porque se lesionou o Luca antes do jogo contra o Bahia. Então ele se lesionou e nem chegou a ser cogitado de jogar, né? Foi vetado pelo departamento médico. Fabiano e Emerson Santos pertencem ao Palmeiras e também ficam fora. Quem esteve ausente nas últimas 2 partidas, D'Alessandro, será reavaliado e é dúvida. E o Zeca deve retornar à titularidade. Nico Lopes e Jonathan Alves cumpriram suspensão e retornam. Estão jogando aí, Maurício, o Flamengo contra o Vitória, jogo que já tem 30 minutos. E o Atlético Mineiro contra o Vasco, vai rolar a bola aí, né? Vai rolar em instantes, mas Flamengo e Vitória, o Flamengo tem amplo domínio da partida, mas segue 0-0 no Maracanã. Quem é o técnico do Vitória? Agora saiu o Mancini. Carpegiani. É o Carpegiani. Paulo César Carpegiani. O Mancini teve várias vezes lá, eu até conversei com ele algumas vezes, fazendo milagre lá no Vitória, né? Porque o elenco é fraco do Vitória também. Né? E faz horas que não conseguem reforçar, né? E ele não me disse com todas as letras, mas me deu a entender que tinham prometido de dar uma reforçada no elenco e não... Nando Rocha, você seca o Vitória? Eu vou dizer que eu não tenho muita afeição pelo Vitória. Assim. Não vai torcer pelo? Não tenho... Se eles caírem para a 2ª divisão, tá bom. Eu acho que eles erraram em 2016, nós erramos tecnicamente muito mais. E administrativamente também, ninguém queria cair para a 2ª divisão. O torcedor em si não merece, né, a 2ª divisão, mas
Hoje está se mostrando que algumas pessoas mereciam a gente ter caído, mas isso não impede do Vitória ter... O clube não merecia, né? O clube, né? Mas isso não impede hoje a gente também ter essa leitura sobre o Vitória, que é um clube que errou, né? E não teve a sua punição, né? Então, e nem só por isso, depois comemorou, né? Diz que é isso aí, tem mais esperto, enfim. Então, assim, também nem adianta eu torcer contra o Vitória, porque se não cair esse ano que vem cai, fica caindo e voltando e tal. Então, hoje, dentro do estado da Bahia, o time do Bahia é mais estruturado, o clube é mais estruturado. A gente viu ontem alguns jogadores, mesmo com a derrota, como o Zé Rafael, o Edgar Júnior, o Nino Paraíba no banco, né? Bons jogadores. E o Vitória realmente é um time muito fraco, que infelizmente eliminou o Inter na Copa do Brasil num período que a gente oscilava bastante. Com certeza hoje a história seria outra, né? Porque nós estamos com uma equipe mais consolidada. E aí eu quero frisar rapidamente um destaque para 2 jogadores, que são o Rodrigo Dourado e o Patrick. Na verdade, se for olhar o ranking de interceptações eu estava olhando hoje de tarde até pelo Footstats, o ranking de interceptações do Inter tem o Iago, o Moledo, o Cuesta e o Rodrigo Dourado entre os 6 ou 7 primeiros colocados. Isso significa que uma interceptação é muito melhor que um desarme. Tu desarma um jogador, geralmente a outra equipe está postada, tu continua jogando. A interceptação é aquela que tu já pega armando um contra-ataque, e o Inter tem essa característica de desarmar armando, e nós temos 4, 5 jogadores entre os top do Campeonato Brasileiro como interceptação. E eu quero fazer um destaque especial ao Patrick, que é um jogador que é o segundo jogador que mais desarmou no Campeonato Brasileiro e o 4º jogador que mais driblou, que são atributos de jogadores que às vezes parece que não fazem parte de um mesmo jogador, para ver como ele é um jogador completo, né? Ele tem um atributo de defesa e um atributo de ataque no mesmo jogador. E o próprio Rodrigo Dourado, que é um cara que, para mim, é hoje um dos jogadores mais regulares do Campeonato Brasileiro. Não é um campeonato que tem um grande brilho, um jogador de grande brilho. Então, talvez seja o jogador mais eficiente hoje do Campeonato Brasileiro e são os grandes fiadores da campanha do Inter no campeonato. O Vitória, que era um assunto antes, que já não tem um grupo tão qualificado. Aí um dos seus volantes, que é qualificado, que é o Arouca, saiu lesionado. Entrou o William Farias, mas segue 0-0 no Maracanã. Pois é. Deixa eu botar o Nando numa saia justa aqui. Tá. Vitória e Corinthians, para quem tu torce? Não. Corinthians eu seco sempre. Dá pra torcer pros dois? Não, o Vitória pode ganhar do Corinthians, não tem problema. Pode, isso aí não tem. O que pode salvar o Vitória esse ano, né, Rec? Que se nós pegarmos a média histórica de aproveitamento dos rebaixados, esse ano, do Bahia para baixo, todo mundo tem a média de rebaixado. 38%, que é a média que fica ali o último que... O Bahia tem um jogo a menos, o Santos tem um jogo a menos, Chapecoense tem um jogo a menos, o aproveitamento, Vasco tem 3 jogos a menos. O único que se salva no aproveitamento é o Vasco. Mas todos os demais, do Bahia para baixo, todos têm abaixo de 38% de aproveitamento. Eu acho que a Chape esse ano, infelizmente... O que pode salvar a Chape é isso. Pode ser. Não, porque a segunda página está nivelada muito por baixo. O Paraná, o América... Mas o América até deu uma reagida com o Adilson e tal. Isso aí é a famosa melhor antes da morte. Né? Não. O América Mineiro, os últimos 5 jogos, ele tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Com esse aproveitamento não cai. Sim, porque 1 ou 2 vitórias naquelas equipes vale muito, mas, assim, você tem que lembrar uma coisa... Eu não acredito no Adilson Batista. Não, eu também não, mas os números são mas, bons. assim, o que acontece, bom de arrancada. O que acontece só tem é o seguinte... um clube que tem resultados melhores nos últimos 5 jogos do que esse América Mineiro. É o Ceará, que teve 2 vitórias e 3 empates. O Lisca, sim. Pegando os 5 últimos jogos. Mas eu acho que tem uma outra questão que é o seguinte, tem que olhar, tem que contextualizar esses resultados. Às vezes eles pegam os times que não precisam estar necessariamente como Grêmio, Flamengo, Palmeiras, não precisam necessariamente estar desfalcados, mas estão concentrados, estão focados em outras coisas. Então tem essa vantagem de pegar um time que está pensando no outro campeonato. Não, mas o América ganhou na Vila Belmiro do Santos agora faz 2, 3 semanas, não foi? Mas o Santos ainda está muito instável, não, né? Sim, mas eu digo assim, eu acho que entre esses clubes que ficam trocando ponto lá embaixo, essas equipes que ficam trocando, o América, embora seja com o Adilson Batista, que eu acho que ali na frente vai acabar sendo demitido, não termina o ano no América, mas tem feito uma boa campanha. Os últimos jogos do América, ele ganha do Inter, ganha do Santos fora de casa, empata com o Palmeiras
Aí perde pro Bahia, empata com o Fluminense e ganha do Sport. Mas ele incomodou. Mas tem que ver como é que ganha, né? Se é 1-0 aqui assim, ali, ou então também pega esses times numa outra situação. Eu acho que agora, talvez daqui um mês, mais ou menos, as coisas começam a ficar um pouco mais delineadas, porque daí começa a ter essa situação de quantos brasileiros ainda restam na Libertadores, quantos ainda restam na Copa do Brasil, e aí as atenções começam a mudar. E aí os times também têm outra coisa, porque mesmo os times que estejam um pouco melhores agora, mas que ali na frente eles, por exemplo, sejam obrigados a ter plantel, aí o plantel começa a faltar. O campeonato de pontos corridos, que é um campeonato longo, às vezes não é o melhor time que ganha, mas é o plantel mais completo. Agora, impressionante a situação dos times baianos. O Bahia podia ter eliminado, inclusive, o Palmeiras, mas são lampejos. Porque o que nós vimos ontem, tem razão, o time fraco. Tem um que outro bom jogador, mas não tem substância, o Bahia. E o Vitória é um horror, né? O Vitória é um horror. Escapou de tomar uma goleada do Internacional. O Inter abriu 2-0 lá, depois ele deu uma reagidinha no segundo tempo. Aliás, o Inter ganhou dos dois baianos. Acho que isso aí não acontecia há 50 anos. Não, acho que nunca aconteceu. Não, de ganhar na sequência. Os dois simultaneamente, lá, né? Jogar no Barradão, sair vivo de lá era muito difícil. O que atrapalha o Vitória, pegando os números desse Campeonato Brasileiro... Foi injustiça o Bahia não eliminar o Palmeiras. O Vitória tomou 39 gols em 19 jogos. Não existe. Não tem como. 2 gols por jogo, não tem como. Não tem como. Mas o que eu queria falar, voltando para a minha tese do plantel, é a seguinte, isso tem estudos que mostram, lá do Zimanski e outros autores que são conhecidos na área, para quem estuda um pouco mais cientificamente isso, é o seguinte, uma das teorias que se tem hoje para desempenho no futebol é a teoria do elo mais fraco. Né? Que significa o quê? Não é o jogador, não é o time que tem o melhor jogador ou a melhor média de jogadores que ganha, mas é aquele cujo elo mais fraco é superior ao adversário. Ou seja, se eu pegar o meu pior jogador hoje, ele é melhor do que o pior jogador do adversário? Sim. Se sim, a probabilidade de eu ganhar é maior. Qual que é o pior jogador do Grêmio hoje? Qual seria o elo fraco? Sim, mas qual seria o time titular hoje? Considerando quem? Leonardo Gomes e o Léo Moura, na direita é o titular, o Jael Para mim, hoje, atacante. Não pela questão técnica, mas Léo Moura. É o Léo Moura. Ele preocupa muito, né? Não, preocupa muito. Por exemplo, se tu pega ontem, por exemplo, os caras criticaram que o Maicon estava marcando o Barcos e perdeu a dividida, a assistência. Vamos combinar que aqui não foi exatamente uma assistência do Barcos. O Barcos passa a bola e o cara acerta o pé. Não estou tirando mérito, cara. Acertou bonito o pé, mas aquele ia acertar uma vez e nunca mais. Tá? Mas assim, aí criticam, o Maicon perdeu a dividida. Aí eu pergunto, o que o Maicon estava fazendo ali? Suprindo a deficiência do Léo Moura. É isso aí. No jogo contra o jogo contra o Flamengo, aqui 1-1, de novo, o Maicon, se vocês olharem o lance, é irritante, chega a ser irritante. O Maicon está na linha de fundo, porque o Léo Moura está morto. Contra quem? Contra o Flamengo aqui. Sim. Está morto. E quem é que está na intermediária onde era para estar o Maicon fazendo a cobertura do meio de campo? Quem é que estava ali? Cícero. O Luan. O Luan estava no bico da área tentando fazer. Ainda teve gente que, mas não, o Luan não deu uma butinada no cara. Sim, mas não deu uma butinada porque o cara ia até a linha de fundo. Se tem um lateral bom ali, a bola não entra na área. A bola não entra na área. E tem que lembrar outra coisa, né? Os nossos zagueiros são excelentes, mas os caras perderam a dividida com o tal do Lincoln. E estavam os dois. Mas o Maicon também, ele acompanhou até parte a jogada e parou, né? 48 do segundo tempo, o Maicon com 30 não sei quanto, correndo o tempo inteiro. Os caras reclamam hoje do Ramiro e do Maicon, mas os dois estão correndo pro 4. Aí não dá. Não tem que aguente. Já voltamos. Oito horas, 13 minutos, gol do Flamengo, Diego, Flamengo 1, Vitória 0, agora é 42 São Paulo, 41 Internacional, 40 Flamengo e aí veio o Grêmio com 37, o Palmeiras com 36 e o Galo recém começou a jogar contra o Vasco, se ganhar vai a 36 também, essa é a pegada. Tem 12 do primeiro tempo lá no Independência, Atlético e Vasco. Muito bem. Nando, o que mais te preocupa nessa sequência do Internacional? Essa arrancada no segundo turno contra os grandes ou uma possível instabilidade a partir de um
murmurinho que vai surgir aí, ou de uma turbulência que vai surgir? Não, eu até não quero ser... Eu gostaria de modular a expectativa dos colorados para a gente não esperar um tetracampeonato, não começar a gritar agora que a gente quer o tetra e tal, porque daqui a pouco esse time pode oscilar. A gente não esperava isso do Inter e eu não quero que estar sendo pessimista. Eu só não quero que na primeira ou segunda derrota, que a gente fique meio desgraçado da cabeça aí, a gente não peça para trocar tudo, não ache que está tudo errado e tal, porque realmente é um time em formação, é uma equipe com um treinador que ainda tem 8, 9 meses de carreira no futebol profissional, promissor, né? É um cara que eu admiro bastante como pessoa também, embora não conheça ele pessoalmente, mas só de ver ele falar e da postura dele, de quem conhece ele, né? Eu até vou falar bem sinceramente, pelo estilo de jogo do Inter, a tabela do segundo turno ela é mais afeição do que a tabela do primeiro turno, porque nós vamos enfrentar fora de casa as equipes menores e eles vão ter que nos dar espaço, e nós vamos enfrentar em casa as grandes equipes e aí é jogo de time grande. Nós não precisamos propor o jogo como, na verdade, o time não sabe propor, né? E o Inter é um time, não digo que é de um futebol mais reativo, mas é um jogo muito direto, né? Muito físico, muito vertical. O Inter não pensa tanto o jogo e executa o tempo inteiro, verticaliza muito. O Inter, se for olhar sempre, geralmente tem poucas finalizações, mas quando finaliza com perigo de gol, porque justamente chega sempre, né? Roda muito pouco, mas verticaliza bastante. Então, enfrentar essas grandes equipes em casa, no Beira-Rio, que tem sido um fator determinante para nós, me dá uma esperança muito grande. E as equipes menores, que historicamente o Inter tem uma dificuldade maior, enfrentar eles fora de casa faz com que eles também cedam alguns espaços, como por exemplo o Bahia cedeu ontem, mais do que o Paraná cedeu para nós aqui no domingo. Então a tabela do segundo turno me deixa um pouco otimista, embora eu acho que a gente precise dar uma freada, dar uma segurada e dosar um pouco dessa nossa expectativa para que a gente não imagine que esse time vai atropelar todo mundo, vai ganhar de todo mundo, porque ali na frente a gente pode oscilar e a gente precisa ter calma quando oscilar. Léo Gomes ou Léo Moura, Jael ou André e Grêmio e Estudiantes? Bem pragmático, pelo que tem mostrado, Léo Gomes, sem dúvida nenhuma, e Jael também, sem dúvida nenhuma. Uma alternativa ao Jael, e eu não acho que seja uma coisa descartável, é Douglas de volta e Luan como falso 9, como foi a Copa do Brasil. Acho que o time jogou... O André assim, seria o terceiro nessa... Mas assim, lembrar o seguinte, né? O time de 2016 está mais parecido com o de agora que o do 2017. Ou seja, o time de agora é mais parecido com o de 2016. Funcionou bem com o Luan de falso 9. Tá? Eu acho que o Grêmio passa pelo Estudiantes, né? Não vou dizer que vai ser sem susto, né? Mas eu acho que passa. Se o Grêmio, para mim, o grande problema contra o Estudiantes é que faltou gás, né? Um time muito velho, uma intermediária muito velha para um time muito jovem do Estudiantes. Se não cometer os mesmos erros de escalação, acho que passa, talvez com susto, mas passa. Mandar um abraço para o Odilon lá das Capotas Cabral, está sempre nos assistindo. Diga. O Jamil Chad, jornalista do Estadão, que é correspondente da Suíça, concedeu há pouco uma entrevista na Rádio Grenal, trazendo um pouco da visão do que se noticia na Suíça com relação a essa liminar que foi cassada do Guerreiro. Segundo o Jamil Chad, essa decisão pegou muita gente de surpresa, especialmente aqui no Brasil, mas que lá na Suíça ninguém achou que seria uma grande surpresa essa decisão, porque se tinha o conceito de que a liminar valeria pelo período da Copa do Mundo. Então, já se imaginava isso lá na Suíça. Eu também imaginei que ele não fosse jogar depois da Copa, mas jogou e aí se especulou de que só seria em dezembro o julgamento, por isso que... Então se tinha essa ideia. E segundo o Jamil Chad, os advogados do Guerreiro já deixaram claro, isso nós já noticiamos, que a possibilidade de mudança, de reversão desse quadro é muito remota. E o Jamil Chad cita que é muito raro a justiça comum da Suíça interferir em decisões da Corte Arbitral do Esporte. Ele até citou um número aqui. Nos últimos 20 anos, somente 2 casos foram revertidos na justiça comum, lá na Suíça. E se insistir, pode aumentar a pena? Já aumentou, né? Se eu não me engano, aumentou a pena em função da questão da justiça comum. Eu ouvi alguma coisa hoje de manhã que seria uma pena menor e aí ele acabou entrando na justiça comum, houve essa liminar e teria aumentado, então já teria um recurso. Não, diminuiu de 20 para 14, porque ele justificou e aceitou que foi o chá de coca. Ah, bom. Então a informação foi equivocada. Porque ele ia pegar a pena máxima de 20, diminuiu para 14, é que se achou que ia diminuir ainda mais.
E segundo o Jamil Chad, também trazendo aí uma visão sobre o judiciário suíço, ele diz que nem sempre, como nós temos o conceito, a justiça lá caminha rápido, como nós criamos o imaginário de que caminha rápido, que ela também é lenta, assim como a brasileira. E que dificilmente existiria tempo hábil até para reverter durante esse período de punição que ele tem a cumprir ainda até abril do ano que vem. Mandar um abraço para o Fabiano lá do laboratório da Clay Hertz. Mais alguns recados aí, mas porque o meu aqui terminou a bateria. Vamos ver alguns recados aqui no nosso Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Rec. O Paulo Benfica dizendo que terça o Grêmio vai patrolar, dá-lhe Grêmio. O Edilson está falando que o Douglas ficou um ano mais afastado e que pode daqui a pouco o Guerreiro também voltar bem. O Souza Rosa está dizendo que as duas zagas são boas, nós fizemos menções às defesas de Grêmio e de Internacional, ele está dizendo que as duas são boas. O Fernando Busanello está fazendo uma pergunta até interessante. O Guerreiro tem registro de CLT, com isso ele tem salário, não deve ser pequeno na carteira. Numa ação trabalhista, ele não poderia cobrar os meses que não vem a receber? Isso aí já levantei essa questão a outra vez. Agora vale muito o que está escrito também do contrato. Né? Antigamente tudo virava ação na Justiça do Trabalho. Agora, com a reforma na lei trabalhista... E jogador de futebol tem uma discussão que... não sou jurista, mas tem uma discussão de que jogador de futebol tem uma legislação razoavelmente específica. Então, algumas dessas situações, hoje, na Justiça do Trabalho, não vingam mais. Né? E ele vai tentar cobrar do Flamengo esse dinheiro que ele achava que tinha que ter recebido quando ele ficou suspenso. E o Flamengo vai cobrar dele o direito de imagem que pagou no período. E o não cumprimento dessa diferença, que acho que tinha que esticar o contrato. E aí ele teria que ressarcir 1.800.000 e uns quebradinhos. Pois mas será que o Flamengo vai exigir que aumentasse lembrar que no caso dele, eu acho que tem que ver isso também, é uma punição ou é uma proibição dele exercer o direito que se deu por uma iniciativa dele. Né? Não é uma lesão, não é uma coisa fortuita. Tal. Na verdade, foi uma opção dele. Né? Por mais que ele tente justificar com o uso de chá de coca, o que quer que seja, né? Mas ele errou. Ele errou, então... E admitiu que errou. Então isso é diferente do caso do cara que sofre uma lesão ou uma coisa do gênero, né? Já voltamos. Madelomba e Construlomba Casas e Construção, casas de alvenaria, casas de madeira, todas de qualidade superior, financiadas pelo Minha Casa, Minha Vida ou financiamento direto. Constroem casas em toda a região metropolitana e litoral. Madelomba e Construlomba, maior qualidade, melhores condições. Para maiores informações, 3596-1048 ou... Pode ligar agora para o plantão 98631-7709. Todos os dias a gente mostra as imagens, aí você sabe a qualidade. Fale com o Fernando, pode ligar agora. Visite Madelomba Casa e Construção, Casa e Construcão, no caso, .com.br. Agora vimos as casas aí, pode mostrar aí. Agora sim. Estava procurando as casinhas aí, ó. Uma mais bonita que a outra, ó, que beleza aí, ó. Aí sim, ó. Pode ligar para o plantão, 98-631-7709. Tá aí, casas de qualidade superior. Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Aqui estão as caixinhas azul e vermelha, né? Padaria Laúde, do seu Edson. Faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, na Assis Brasil 641, telefone 3362-2020. Nós já vimos os lances dos dois jogos, não? Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, central de imóveis, chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça com mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais, centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém.
Nova Central de Imóveis, Zona Sul. Aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786 e também no endereço tradicional, José do Patrocínio, 381-385. Hotel Embaixador, o mais tradicional de Porto Alegre. Reservas 3215-6600. Envie e-mails para reservas@embaixador.com.br dizendo que assistiu aqui na Ubra TV. Você ganha ainda mais 10% adicional. Marque sua convenção lá para o Embaixador. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 3466-6133. fache.com.br. Diga aí, Maurício. Levanta uma questão interessante o Alexandre Malman na nossa audiência, perguntando o que está acontecendo e o que segue acontecendo com o gramado da Arena do Grêmio. Ele diz que vê o Grêmio jogando melhor fora de casa com gramados bons, como na Arena Corinthians, jogou melhor do que em casa com o gramado da Arena. O tio já responde, porque agora vamos assistir os lances do Internacional, que eu estou vendo lá no meu monitor, está engatilhado aí, né? Então tá aí. O Bahia tomou um tanto quanto a iniciativa, mas não foi por muito tempo, porque o Internacional logo em seguida perdeu um gol, né? Isso é a tentativa de longe. Pode ir falando aí, Nando. Zé Rafael, esse joga muita bola, né? Joga muita bola. Futebol que aparece, né? E ele joga num time que ele chama a responsabilidade de um time fraco, né? Então, eu fico imaginando ele numa equipe estruturada. Ele tem um lateral que joga ali na esquerda com ele também, que pareceu bem interessante. Que é o Léo Pelé, ele pertence ao Fluminense. Aí já está o gol, nós não vimos o primeiro gol que o Camilo perdeu, nem o do Iago, mas aí já está o gol do Internacional. É um compacto, bem compacto. O Rossi foi muito inteligente nesse lance. Que cagada do goleiro também, né? Ficou no meio do caminho. E desistiu de voltar, né? Bota mancada nisso, né? Acho que aquilo ali é o Wakanda. É o Pantera Negra. Aquilo ali mostra que o grupo está realmente comprando a parada do outro. Isso tá. Aí está o Gilberto perdendo o gol. Ele perdeu força a bola, né? Aí acabou saindo pela... Marcelo Lomba, que desde que assumiu a titularidade, depois da eleição do Danilo Fernandes, ele não tomou gol, né? São 5 jogos já sem sofrer gols. Pois não tomou nenhum gol, Lomba. Nenhum gol. Não foi buscar a bola no fundo das redes ainda. Pois é. Impressionante. Agora já nós vamos ver também essa questão do gramado da Arena. E realmente não é um gramado perfeito ainda, né? Se dizia que depois do replante durante a Copa do Mundo ia ser um tapete. Passa longe de ser tapete ainda. Olhando de cima a gente vê mais defeitos ainda. Mas não é o problema do gramado, né? A recuperação do gramado de fato não ocorreu, né? Não. Esse é o lance do Iago, né? Que se ele toca atrás pro Camilo... Agora nós fizemos nós andamos com... agora já Esse lance do Dourado também perdeu na frente do goleiro, né? Ele teve algumas boas chances para tentar matar o jogo. Não matou e não matava. E a característica é essa, né? É tu vir um pouco para trás e matar o jogo, e aconteceu de não vir o segundo gol, e aquilo foi angustiando o torcedor, né? Eu acabei o jogo sem unha, né? Acabei o jogo mastigando as duas mãos. E era um jogo que era para ter se tornado fácil, né? Vamos ver o Grêmio já na sequência, assim que tiver no ponto. O Grêmio contra o Cruzeiro. O que vocês acham dessa terceira camisa do Grêmio aí? É uma camisa bonita, né? Mas a gente se pergunta por que não foi usada a primeira, né? É ação de marketing para promover ela, né? Isso tem se tornado comum nos clubes. O Inter estreia o terceiro uniforme contra o Palmeiras agora, né? Que é o cinza. Ficou muito bonito. O Flamengo jogou esses tempos com a camisa azul, por exemplo. Fica estranho. Mas esse uniforme ficou legal. Não, esse aí não descaracteriza tanto. É porque o Grêmio também tem uma gama maior de cores para utilizar. O vermelho não tem tantos tons, né? Quanto o próprio azul tem. Não, e o vermelho até se sair do tom já não é o Inter, né? Então o vermelho ele tem que ser aquele tipo de vermelho mesmo ali, né? Então... Eu gosto desse árbitro, Marcelo Lima Henrique. Mas eu acho que ele conversou demais pro meu gosto. Eu não gosto de árbitro que conversa muito. Ele é que nem o Weber. Aquele Weber é outro problema também. Acho que o Weber se aposentou, nunca mais vi o Weber. Ele é jornalista, né? Diz que vai ser comentarista de arbitragem. E a resposta do Mano Menezes pro Renato?
Pois é, polêmica. Mas na verdade o Renato não disse para ele. O Renato... Mas o Renato tem, os últimos 6, 7 jogos que o Grêmio acaba não ganhando, o Renato, o cara vem retrancado, a gente jogou melhor, massacrou e tal. A pergunta que foi feita para o Renato... Tá meio pobre a explicação. Tá sempre. Isso é uma outra coisa, mas assim, a pergunta que foi feita para ele é se ele não tem medo do Estudiantes vir retrancado. É essa coisa, os caras descontextualizaram. Levaram para o Mano uma outra história. Levaram para ele que teria dito que o Cruzeiro jogou retrancado. E eu acho que ontem não, o Cruzeiro não jogou retrancado. Retrancou no segundo tempo, sim, o time do Grêmio, mas aí aconteceu como acontece sempre quando o Grêmio joga o seu futebol. O Grêmio joga no campo do adversário, sempre. Isso é normal. O Cruzeiro é um time muito competitivo, né? É muito competitivo. Mas aí, tem razão, o tio nunca mais ele vai fazer esse gol, né? Mas ele já fez alguns, né? O Bruno Silva. O Bruno Silva mas no ele foi Botafogo. muito feliz, né? Ele botou a bola, foi uma felicidade botou fora do alcance do Paulo Vitor. Não dá nem para criticar o Paulo Vitor. Né? Que o Everton também faz é uma coisa impressionante. Espetacular. Não, o gol Mas do Everton... A diferença é que o Everton faz isso sempre, né? Ou quase sempre, né? O gol é de rara habilidade, né? Que é do a finalização começo ao fim do lance. É muito E ele bateu com certeza que ia fazer o gol. Consciente. E vamos lembrar que o Everton, ano passado, salvou o Grêmio contra o Pachuca. Que o jogo tava aquela coisa meio estranha. Isso é uma coisa que não dá para entender. E o Everton entrou muito bem. A insistência não, a não insistência com o Everton, né? O Renato colocou o Everton quando o Fernandinho foi embora. Né? Aí, não é um menino, né? O cara mas já o Renato dá sorte, porque o Fernandinho ficou e fez aquela bucha, né? Na final da Libertadores. Então ele deu sorte. O Barrios também insistiu como titular, fez aquele gol contra o Botafogo. Tem algumas vezes que o cara tem que ter estrela, e ele tem, né? Mas a pergunta é, será que se tivesse o Everton contra o Lanús, não teria ganho o jogo aqui, com mais folga, por exemplo? Poderia. Olha aqui, ó. O que faltou naquele jogo, faltou verticalidade, né? Tanto é que o jogo sai de um lançamento da intermediária, né? Foi pênalti, né? Foi. O cara se botou no... Sim. Tanto que ele nem reclama tanto, né? Não, quando ele bate, tu já vê que ele estava mais preocupado, tu vê no lance, estava mais preocupado de ter machucado o Alisson, porque ele viu que ele perdeu. Ele dá com o joelho no rosto do Alisson, né? Deu sorte não ter sido pior. O que vocês projetam pro fim de semana, hein? Eu espero que o Inter mantenha a média dos últimos 5 jogos. Se conseguir manter a média dos últimos 5 jogos, eu fico feliz. Negocia por empate lá, não? Não, acho que dá pra ganhar. Vamos ver, o Grêmio ganhando do Flamengo com esse time aqui, né? O time reserva tá bem ajustado agora. Eu acho que dá pra pensar numa vitória. Valeu, obrigado, Nando Rocha. Um empate lá pro Grêmio é um baita. Eu acho que é um bom negócio, mas eu acho que dá pra ganhar. Até amanhã, 1h da tarde.